Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 12. Apolo em Éfeso e em Corinto. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Atos capítulo 18, versos 24 a 28. Depois de deixar Corinto, o seguinte ponto de trabalho de Paulo foi Éfeso. Ele estava a caminho de Jerusalém a fim de assistir à festividade que se aproximava, e sua permanência em Éfeso foi necessariamente breve. Disputou com os judeus na sinagoga, e tão favorável foi a impressão exercida sobre eles que insistiram para que continuasse seu trabalho ali. Seu plano de visitar Jerusalém, porém, impediu-o de permanecer por mais tempo naquela cidade, mas prometeu trabalhar com eles em seu retorno. Áquila e Priscila o haviam acompanhado a Éfeso, e ele agora os deixou ali para que continuassem a obra que ele havia começado. Foi por esse tempo que Apolo, um judeu de Alexandria, visitou Éfeso. Ele tinha recebido a mais elevada cultura grega e era um erudito e eloquente orador. Tinha ouvido os ensinos de João Batista, recebido o batismo do arrependimento, e era uma testemunha viva de que a obra do profeta não fora em vão. Apolo era um cuidadoso estudante das profecias e um competente expositor das Escrituras, proclamando publicamente sua fé em Cristo, até onde ele mesmo tinha recebido a luz. Áquila e Priscila o ouviram e perceberam que seus ensinos eram limitados. Não tinham um conhecimento completo da missão de Cristo, sua ressurreição e ascensão, e da obra de seu Espírito, o Consolador que Cristo enviara para permanecer com seu povo durante sua ausência. Em face disso, Áquila e Priscila levaram Apolo consigo, e o educado orador recebeu instrução deles com grata surpresa e alegria. Através desses ensinos, Apolo obteve uma compreensão mais clara das Escrituras e tornou-se um dos mais hábeis defensores da Igreja cristã. Desse modo, um consumado erudito e brilhante orador aprendeu mais perfeitamente o caminho do Senhor através dos ensinamentos de um homem e uma mulher cristãos, cujo humilde emprego era o de fazer tendas. Apolo, conhecendo agora melhor a doutrina de Cristo, sentia-se ansioso por visitar Corinto, e os irmãos efésios escreveram aos coríntios para que o recebessem como um mestre que estava em perfeita harmonia com a Igreja de Cristo. Ele concordemente foi para Corinto e trabalhou com os mesmos judeus que haviam rejeitado a verdade pregada por Paulo. Disputava com eles de casa em casa, em público e em particular, mostrando-lhes que Cristo, de acordo com as profecias, era o Messias prometido, e seria vão esperar qualquer outro. Assim plantou Paulo a semente da verdade, e Apolo a regou. E o fato de que Apolo apoiava a missão de Paulo conferia dignidade aos trabalhos do grande apóstolo entre eles. O sucesso de Apolo na pregação do Evangelho levou alguns da igreja a exaltar seus labores acima dos de Paulo, ao passo que ele mesmo estava trabalhando em harmonia com Paulo para o avanço da causa. Este espírito de rivalidade ameaçou impedir grandemente o progresso da verdade. Paulo havia propositadamente apresentado o Evangelho aos coríntios em sua mais verdadeira simplicidade. Desapontado com o resultado de suas atividades em Atenas, onde havia levado o seu saber e eloquência a sobrepujar seus ouvintes, decidira seguir um método inteiramente diferente em Corinto. Apresentou ali a verdade clara e simples, não adornada com a sabedoria mundana.
e diligentemente insistiu em Cristo e sua missão ao mundo. Os eloquentes discursos de Apolo e sua manifesta cultura foram contrastados por seus ouvintes com a propositadamente simples e desadornada pregação de Paulo. Muitos se declararam estar sob a direção de Apolo, ao passo que outros preferiam os labores de Paulo. Satanás se introduziu na igreja de Corinto para tirar vantagem dessas preferências pessoais, tentando-os a contrastar seus ministros cristãos. Alguns reclamavam Apolo como seu líder, outros Paulo e outros Pedro. Assim, Paulo, em seus esforços para estabelecer o cristianismo, deparava com conflitos e provações dentro e fora da igreja. Facções estavam também começando a surgir através da influência dos mestres judaizantes, que insistiam em que os conversos ao cristianismo deviam observar a lei cerimonial no tocante à circuncisão. Eles ainda afirmavam que o Israel original eram os exaltados e privilegiados filhos de Abraão, e estes estavam habilitados a todas as promessas feitas ao patriarca. Sinceramente achavam que, seguindo este meio termo entre judeus e cristãos, seriam bem-sucedidos em remover o ódio contra o cristianismo e ganhariam grande número de judeus. Eles vindicavam sua posição, que era contrária àquela mantida por Paulo, mostrando que o procedimento do apóstolo em receber os gentios na igreja sem a circuncisão impedia mais judeus de aceitarem a fé do que os que se convertiam entre os gentios. Dessa maneira, eles justificavam sua oposição às deliberações dos reconhecidos servos de Deus. Recusavam admitir que a obra de Cristo abrangia o mundo inteiro. Afirmavam que Jesus era o Salvador somente dos hebreus, portanto, sustentavam que os gentios deviam receber a circuncisão para serem admitidos aos privilégios da Igreja de Cristo. Depois da decisão do Concílio de Jerusalém, muitos mantinham ainda essa opinião, mas não levaram além sua oposição. Naquela ocasião, o concílio havia decidido que os conversos da igreja judaica poderiam, se o preferissem, observar as ordenanças da lei mosaica, mas essas ordenanças não deveriam ser obrigatórias aos gentios conversos. A classe opositora agora tirava vantagem disto para exigir uma distinção entre os observadores da lei cerimonial e aqueles que não a observavam, sustentando que os últimos estavam mais afastados de Deus do que os primeiros. A indignação de Paulo foi despertada. Sua voz foi ouvida em severa repreensão. Se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aqueles que mantinham a crença de que o cristianismo sem a circuncisão era sem valor, colocaram-se contra o apóstolo, e Paulo teve de enfrentá-los em cada igreja por ele fundada ou visitada, em Jerusalém, Antioquia, Galácia, Corinto, Éfeso e Roma. Deus lhe ordenou que realizasse a grande obra de pregar a Cristo, e este crucificado. Circuncisão ou incircuncisão não eram nada. O partido judaizante considerava Paulo um apóstata, inclinado a derrubar a parede de separação que Deus havia estabelecido entre os israelitas e o mundo. Visitavam cada igreja que Paulo tinha organizado, criando divisões. Sustentando que os fins justificavam os meios, faziam circular falsas acusações contra o apóstolo e tentavam desacreditá-lo. Paulo procurou revisitar essas igrejas para desfazer a cisânia deixada pelos opositores inescrupulosos que o viam com desconfiança e alguns que até mesmo menosprezavam seus labores. Essas divergências em relação à lei cerimonial e em relação aos méritos relativos dos diferentes ministros que ensinavam a doutrina de Cristo causaram ao apóstolo muita ansiedade e trabalho árduo. Em sua epístola aos Coríntios, ele assim se dirige aos crentes: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós.
Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Ele também explica a razão de sua maneira de trabalhar entre eles. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo, portanto, mostra-lhes que não podia dirigir-se a eles como a pessoas que tinham grande experiência na vida espiritual e no ministério da piedade. Sábios como pudessem ser em conhecimentos seculares, eram não obstante meninos no conhecimento de Cristo, e era sua obra instruí-los nos rudimentos, no próprio alfabeto da fé. Foi sua parte semear a semente, e outro devia regar. Era o dever daqueles que viessem depois dele continuar a obra do ponto em que ele a havia deixado, proporcionando mais luz e conhecimento espiritual no tempo devido, conforme a igreja fosse capaz de compreender. Quando o apóstolo se empenhou em seu trabalho na cidade de Corinto, viu que precisava apresentar a verdade em sua forma mais simples. A mente ainda carnal dos novos conversos não podia discernir as sagradas revelações de Deus. Paulo lhes havia falado como a pessoas ignorantes das operações do poder de Deus sobre o coração. Sabia que muitos dos seus ouvintes eram orgulhosos de teorias humanas e expositores de falsos sistemas de adoração, tateando com olhos cegos, esperando encontrar no livro da natureza algo que contradissesse os princípios da vida espiritual e imortal revelada nas Escrituras. Paulo sabia que críticos se esforçariam por torcer a interpretação cristã da palavra revelada e que os céticos tratariam o Evangelho de Cristo com zombaria e escárnio. Cumpria-lhe introduzir com muito cuidado as grandes verdades que ele desejava ensinar aos crentes. O verdadeiro cristianismo é uma religião progressiva. Está sempre concedendo luz e bênçãos, e tem de reserva ainda mais luz e bênçãos para conceder àqueles que recebem suas verdades. Somente a iluminadora influência do Evangelho de Cristo e a graça santificadora de Deus podem transformar a mente carnal, pondo-a em harmonia com as coisas espirituais. Ao procurar atrair as almas para Cristo, Paulo não se aventura a repreender diretamente os licenciosos e a mostrar quão abominável era o pecado deles aos olhos de um Deus santo. Sua obra era como a de um sábio instrutor, expor diante deles o verdadeiro objetivo da vida, imprimindo-lhes na mente as lições do Divino Mestre, as quais visavam soerguê-los da mundanidade e do pecado para a pureza e vida imortal. As percepções espirituais devem ser amadurecidas pelo contínuo progresso no conhecimento das coisas celestiais. Assim, a mente aprenderá a se deleitar nelas, e cada preceito da palavra de Deus resplandecerá como joia inestimável. O apóstolo frisava especialmente a piedade prática e a santidade que deviam alcançar os que quisessem ter a certeza de um lugar no reino de Deus. Almejava que a luz do Evangelho de Cristo penetrasse nas trevas do espírito dos crentes, para que estes pudessem discernir quão ofensivas eram à vista de Deus suas práticas imorais. Portanto, o peso de seus ensinos entre eles era Cristo e esse crucificado. Desejava que eles compreendessem que o tema do seu mais fervoroso estudo e sua maior alegria devia ser as maravilhosas verdades da salvação, por meio do arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Os filósofos se desviam da luz da salvação porque ela expõe à vergonha suas orgulhosas teorias. Os mundanos recusam recebê-la porque ela haveria de separá-los de seus ídolos terrenos e atraí-los para uma vida mais santa, pela qual eles não têm nenhuma inclinação.
Paulo viu que o caráter de Cristo precisava ser compreendido antes que os homens pudessem amá-lo, ou pudessem contemplar a cruz com os olhos da fé. Aqui deve começar o estudo que será a ciência e o cântico dos remidos através de toda a eternidade. Somente à luz do Calvário pode o verdadeiro valor da alma humana ser apreciado. A refinadora influência da graça de Deus muda a disposição natural do homem. O céu não seria um lugar desejável ao homem de mente carnal. Seu coração natural, não santificado, não sentiria nenhuma atração por esse puro e santo lugar. E se lhe fosse possível ali entrar, nada encontraria que lhe fosse afim em sua condição pecaminosa. As tendências que controlam o coração natural devem ser subjugadas pela graça de Cristo, antes que o homem caído esteja em harmonia com o céu e possa partilhar da comunhão com os anjos puros e santos. Quando o homem morre para o pecado e é vivificado para a nova vida em Cristo Jesus, o amor divino enche-lhe o coração, seu entendimento é santificado, ele bebe da inesgotável fonte da alegria e conhecimento e brilha em seu caminho a luz de um dia eterno, pois com ele está continuamente a luz da vida. Paulo tinha procurado imprimir na mente de seus irmãos coríntios o fato de que ele e os ministros que com ele trabalhavam eram apenas homens comissionados por Deus para ensinar a verdade, que estavam individualmente empenhados na mesma obra que lhes fora dada pelo Pai Celestial, e que todos dependiam dele para alcançar sucesso em seu trabalho. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A consciência de ser servo de Deus deve inspirar o ministro a cumprir o seu dever com diligência e perseverança, como testemunha ocular da glória de seu mestre. Deus deu a cada um dos seus mensageiros uma obra individual, e enquanto haja diversidade de dons, todos devem fundir-se harmoniosamente para promover a grande obra da salvação. São apenas instrumentos da graça e poder divinos. Diz Paulo, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O ensinador da verdade de Cristo deve ele mesmo estar perto da cruz, a fim de que possa atrair os pecadores a ela. Sua obra deve ser pregar a Cristo e diligentemente evitar chamar a atenção para si mesmo, para que não obstrua assim a verdade sagrada e atrapalhe o seu poder salvador. Não pode haver mais forte evidência nas igrejas de que as verdades da Bíblia não têm santificados que as recebem do que seu apego a algum ministro favorito e sua indisposição de aceitar o trabalho de algum outro ensinador e ser beneficiado por ele. O Senhor envia auxílio à sua igreja conforme suas necessidades e não conforme o que ela prefere, pois mortais, curtos de vista, não podem discernir o que é para seu maior bem. É raro ter um ministro todas as qualificações necessárias para aperfeiçoar qualquer igreja em todas as exigências do cristianismo. Por isso Deus envia outros ministros para segui-lo, um após outro, possuindo cada qual habilitações em que os outros eram deficientes. A igreja deve acolher com gratidão esses servos de Cristo, da mesma forma que acolheria o próprio Senhor. Deveriam procurar tirar todo o benefício possível das instruções que os ministros lhes proporcionam da palavra de Deus. Mas os ministros não devem ser idolatrados. Não deve haver nenhum obreiro mimado ou favorito entre o povo, e as verdades por eles apresentadas devem ser recebidas e apreciadas com mansidão e humildade.
Nos dias dos apóstolos, os componentes de um partido ou grupo afirmavam crer em Cristo, mas recusavam tratar seus embaixadores com o devido respeito. Declaravam que não seguiam nenhum mestre humano e que eram instruídos diretamente por Cristo sem o auxílio de ministros do Evangelho. Eram de espírito independente e indispostos a se submeterem à orientação da Igreja. Outro partido declarava Paulo como seu líder e fazia comparações entre ele e Pedro, comparações essas que eram desfavoráveis a Pedro. Um outro grupo declarava que Apolo excedia em muito o discurso e o poder de oratória de Paulo. Ainda outra facção reclamava Pedro como seu líder, afirmando que ele fora mais íntimo de Cristo quando o Salvador esteve na terra, ao passo que Paulo tinha sido um perseguidor dos crentes. Havia o perigo de que esse espírito de partidarismo arruinasse a igreja cristã. Paulo e Apolo estavam em perfeita harmonia. Apolo ficou desapontado e magoado por causa da dissensão na igreja de Corinto. Não tirou vantagem da preferência a ele demonstrada, nem a encorajou, mas apressadamente deixou o campo da contenda. Quando mais tarde Paulo insistiu com ele para que tornasse a visitar Corinto, ele declinou e não voltou a trabalhar ali por muito tempo, até que a igreja tivesse alcançado o melhor estado espiritual. Se você está aprendendo com esse conteúdo, acesse esse QR Code com a câmera do seu celular para mais conteúdo bíblico.